Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer imenso tê-los aqui comigo para tratar um tema muito interessante, que é o ITCMD sobre meação. Paga ITCMD sobre meação? Sim ou não? Você que está chegando aí agora, aproveita e faz o seguinte: deixa o seu like, isso é bem importante para o crescimento, para o desenvolvimento aqui do nosso canal, e aproveita também, se inscreve nesse canal agora mesmo, constantemente. Estamos trazendo diversas dicas interessantíssimas sobre a advocacia, sobre o direito, sobre a prática da advocacia do direito civil, com inventários, partilhas, regularizações de imóveis. Então você não pode perder de jeito nenhum tudo aquilo que a gente tem trazido constantemente. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Isso é uma dica de inventário muito prudente, que causa muita dúvida, confusão, não só na partilha de bens, quanto na declaração de TCMD, que é o pagamento ou não do ITCMD sobre a meação. Pessoal, a gente precisa dividir alguns conceitos que estamos falando nesse exato momento. E o principal deles é o conceito de meação, o que é e como ela se comporta dentro de um processo de inventário. Parece a mesma coisa, mas não é. A meação, ela tem a ver com o regime de bens de um casamento. Quando eu caso com alguém, além de reflexos, claro, amorosos e afins, a gente tem reflexos patrimoniais. Um casamento, de uma forma curta e direta, também não deixa de ser um contrato com seus respectivos reflexos patrimoniais. Então, eu casar com alguém, eu firmo um contrato patrimonial com ele, de forma a dar um exemplo muito clássico, que todo o patrimônio que a gente adquirir ao longo dessa união deve o quê? Deve ser dividido entre ambos os cônjuges. Isso é um dos reflexos patrimoniais e isso deriva do regime de bens adotado. Então, quando a gente casa com alguém, temos um regime de bens que vai reger esse casamento. O legal é a comunhão parcial de bens, justamente esse que todo o patrimônio adquirido na constância da união vai ser dividido entre as partes quando esse casamento acabar. Mas pode existir outros regimes, como a comunhão universal de bens, que tanto o patrimônio que vai ser constituído naquele momento como o anterior ao casamento também se mistura, ou mesmo separação de bens. Isso vai dar deliberalidade cada um do cônjuge. Lembrando que se eu for utilizar um regime que não seja a comunhão parcial de bens, eu preciso fazer um pacto nupcial, que para fazer tanto a comunhão universal como a separação de bens. Mas na imensa maioria, na prática, a imensa maioria de seus clientes vão estar na comunhão parcial de bens justamente por seu regime legal de bens. Então, quais são as atenções que a gente precisa falar sobre meação, pegando até como parâmetro a comunhão parcial de bens? A meação, mais uma vez, ela tem a ver com o regime de bens do casamento. Então, o seu João casou com Dona Maria. Ao longo dessa união, eles foram comprando patrimônio. Então, eles têm uma casa e um carro. Imagina que seu João e Dona Maria decidem que esse casamento não vai mais dar certo, cada um vai seguir para o seu lado, enfim, acabou essa relação. O que eles fazem? Eles fazem um instrumento chamado divórcio, não é isso? Quando a gente faz o divórcio, o que acontece? Põe-se fim o casamento. Quando tem o fim do casamento, a gente vai pegar ali o patrimônio, vai analisar o que foi montado ao longo desse patrimônio. Olha, foi montado uma casa e um carro. Então vai dividir metade da casa para o seu João, metade dessa casa para a Dona Maria, metade desse carro para o seu João e metade desse carro para a Dona Maria. O que aconteceu aqui? O casamento pôs-se ao seu fim e, consequentemente, o patrimônio foi dividido. Agora a gente pega essa mesma ótica e traz agora para dentro de um processo de inventário. Quando a gente está dentro de um processo de inventário, quando alguém vem a falecer, esse ato de falecimento faz o quê? Põe fim ao casamento. Pessoal, seu João era casado com Dona Maria. Seu João faleceu. O casamento acabou. Esse casamento acabou. Então, tal qual um divórcio, como qualquer outro ato que põe fim ao casamento, a morte também. Então, no momento que seu João faleceu, aquele patrimônio do casamento precisa ser dividido. Todo mundo compreende, precisa dividir. A metade de Maria, metade pertencente derivado do casamento, e a outra metade pertencente a João que faleceu, que vai se transformar em herança. Essa metade que Maria pega é o que nós chamamos de meação. A meação não tem nada a ver com o direito sucessório. A meação é a derivação do direito de família. Tem a ver com o regime de bens de casamento adotado. Qual foi o regime de bens que foi adotado? Tem a ver com o término dessa relação. E Maria pegou lá a parte dela. Lembra? Eles construíram ao longo a casa e o carro. E metade disso já era de Maria.
Então, quando João vem a falecer, Maria, o casamento acabou e Maria pega a parte dela do casamento. E aqueles 50%, o nome disso é meação. Professor, esses outros 50% de João, é isso que vai ser a herança, é isso que vai ser dividido lá entre os herdeiros. Vamos imaginar aqui. Temos aqui seu João, deixa eu botar só o J para facilitar. Dona Maria, eles construíram uma casa, não foi isso? Eles também têm aqui um automóvel. O carro é feio, mas a didática compensa. Seu João e Maria, seu João faleceu, eles eram comunhão parcial de bens. O que aconteceu? Nesse exato momento, Maria pegou 50% desse patrimônio, metade da casa e metade do carro. Esses outros 50% vai passar para os herdeiros. Vamos imaginar que eles tinham um filho, que era Pedro. Então, esses outros 50% vai ficar para Pedro, a título de herança. E aí é onde a gente começa a falar sobre o ITCMD dentro dessa relação aqui. O ITCMD ele é um imposto estadual, então ele é derivado de legislações estaduais, consequentemente é recolhido pelo fisco estadual. Então, em São Paulo, é o estado de São Paulo que recolhe, Pernambuco é o estado de Pernambuco que recolhe, Ceará é o estado de Ceará que recolhe o ITCMD. E ele tem como fato gerador a causa-mortes ou a doação. No nosso exemplo aqui, iremos utilizar a causa-mortes. No Brasil, a alíquota dele varia entre 2% e 8%. Então, o que acontece? O ITCMD, como o próprio nome diz, deriva da causa-mortes, especificamente a transmissão por via de causa-mortes. Pensa comigo o termo transmissão. O que tem transmissão a ver? Transmissão tem total conexão com o verbo transmitir. É um trânsito, a transferência patrimonial. Então, quando há transferência patrimonial derivada de uma causa-morte, incide o ITCMD. É nesse cenário que a gente começa a olhar da nossa situação. Veja só o mesmo exemplo. Seu João, ele faleceu. Maria pegou 50% desse patrimônio. Mas ela pegou a título de quê? De meação. Entenda comigo uma coisa, quando você tem uma relação, um casamento, mais uma vez, é como se isso aqui fosse um condomínio. Essa casa pertencia tanto a João quanto a Maria. Esse carro pertencia tanto a João quanto a Maria. Então, no momento que João falece e esse casamento tem o seu termo, acaba, Maria vai pegar 50% desse patrimônio construído, que já pertence a ela. Vocês conseguem entender comigo que não há transmissão aqui? Não houve nenhuma transmissão. Maria só pegou os 50% que já pertencia a ela, derivado de quê? Do casamento. Logo, se não há transmissão, Maria só pegou o que é dela, então não temos a incidência do ITCMD. Exemplo diferente em relação ao nosso colega Pedro. Pedro não era casado com João. Pedro era filho de João. Então, esse patrimônio vai ser transmitido de João para Pedro. Pedro fez o quê? Diga aí, Pedro cooperou com o quê na construção dessa casa e desse automóvel? Nada. Então, não há essa, vamos usar entre aspas, claro, essa relação de condomínio. Pedro, de fato, vai ganhar, ser presenteado, infelizmente derivado de uma situação tenebrosa, que é a morte do pai, mas ele vai ganhar, vai transmitir aquele patrimônio, que é a casa, a metade da casa e do respectivo carro. Então, nesse ato aqui é uma transmissão. Nesse ato aqui, incide TCMD, diferentemente de Maria. No ato de Maria, não incide TCMD, porque ela só vai pegar o que de fato já pertence a ela por vias do casamento, 50% por vias do casamento. Todo mundo compreendeu, então, sobre minha ação, não incide TCMD. Então, na hora de declarar, você declara o quê? O que vai ser transmitido, que é 50% da casa e, consequentemente, do veículo, não em relação à minha ação da outra parte, do cônjuge ou da cônjuge sobrevivente. Meus amigos, se você quiser aprofundar mais sobre esse tema, declaração de TCMD, processos de inventário, dinâmica de divisão patrimonial, te convido a conhecer meu curso sobre inventário e partilha, onde eu te explico na prática todo o passo a passo de um processo de inventário, desde lá a reunião inicial com o seu cliente até, de fato, a expedição dos formais de partilha. É uma experiência incrível de você estar dentro de um dos universos mais importantes na prática, que é o direito sucessório. Todo passo a passo de um processo de inventário. Para você ter acesso a esse meu curso de inventário e partilha, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Clica agora mesmo, vem comigo, viver essa experiência, vem comigo aprender na prática a lidar com processos de inventário e partilha. Vou deixar o link na descrição, clica agora mesmo
e eu te vejo em uma próxima oportunidade.